Glória a Deus por mais um dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim. Glória a Deus, obrigada Jesus por mais um dia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar, toda honra e toda glória ao Senhor. Todos os dias nós te daremos honra, glória. Aleluia, por mais uma manhã, por mais um dia de vida na presença do Senhor. Eu desejo que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus. Bom dia, Zete, Terezinha, Mi. Aleluia, Maria, Cilda, Esther. Glória a Deus, Sirlei. A paz do Senhor Jesus. Hoje o dia aqui está bem agradável. Choveu, tá naquele tempo, né? Que chove e faz sol, mas a chuva traz o frescor da manhã, mas o sol já tá vindo lá, ó. Tá gostoso. Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Tito. Tito trazendo para nós a carta de Paulo que ele escreveu para Tito, trazendo para nós mais posicionamento, mais ensino. O capítulo 2 é o coração pastoral da carta de Paulo para Tito. E nós vamos ver junto. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que eu me apresento diante do Senhor. Declaro que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, exaltar o nome do Senhor e declarar o quanto somos dependentes de todas as coisas com o Senhor. Nós precisamos da presença do Teu Espírito Santo, Pai, que é o Espírito Consolador, a nos conduzir, nos ajudar diante das nossas decisões, nos ensinarmos a viver o tempo do Senhor de maneira paciente, de maneira a aguardar o tempo do Senhor, agir diante de todas as coisas na nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa. Organiza todas as coisas que ainda precisam ser organizadas. Fortalece, Senhor, a nossa fé a cada dia. Molda-nos conforme a Tua vontade. Declaramos que o nosso coração e a nossa mente são cativos do nosso Senhor Jesus. Repreendo todo espírito de distração, toda mente incrédula, todo coração endurecido. Nós repreendemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a bênção do dia de hoje. Dai-nos uma porção de sabedoria dobrada. Que a nossa saúde seja restabelecida, em nome de Jesus. Apresentamos ao Senhor a nossa família, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais. Pedimos ao Senhor que acolha com amor e sabedoria cada um deles, dê a eles, Pai, sabedoria para ouvir a sua voz, sensibilidade, que eles tenham o discernimento de fazer o que é certo para agradar o coração do Senhor. Que a Tua palavra, que é o alimento vivo do nosso espírito, venha nessa manhã a alimentar o nosso espírito, dai-nos a direção, nos ensinar um pouco mais, porque esse é o desejo do nosso coração. Cada dia mais aprendermos com o Senhor. É a verdade que é revelada para nós. Coloca sobre nós, Senhor, uma nova armadura das cortes celestiais. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, nós estamos revestidas do Teu poder. E assim nós estamos prontas, posicionadas para viver o dia de hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado todo o tempo, por onde nós caminharmos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém?
Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, Dilma e Estela. Má Cristal, né? Bom dia, Má. Bom dia, Liliane. Bom dia, Dani. A paz do Senhor Jesus, Aparecida, Quezinha. Pensa num desafio. Sem os meus óculos. É um desafio. Como é um desafio. Mas vamos lá. Estamos lendo. Tudo fica mais devagar. Estou ensinando para vocês que vão chegar nessa idade. Tudo é mais lento, porque exige mais esforço de foco para leitura, para ler números, para pagar boleto, para tudo. Aí a gente fica tentando dar zoom no boleto para enxergar se o valor tá certo. E assim vai. Glória a Deus, por isso que nós temos os nossos olhos para enxergar e a ajuda das lentes para nos ajudar quando é necessário, não é? Quem nunca, né? Tentou dar zoom assim, ó, num papel para enxergar. Eu tô assim, mas vai passar. Agora eu aprendi que precisa de 2 óculos, vou mandar fazer outro. Então vamos lá. Capítulo 2 de Tito é uma carta que Paulo mostra como a sã doutrina se traduz em comportamento santo. A doutrina correta, a que tem que ser vivida. Ele traduz em comportamento santo, em estilo de vida, para cada grupo de igreja. Idosos, mulheres, jovens, servos. Então ele traz para cada grupo da igreja. E ele encerra com a teologia da graça, mostrando que a graça não apenas perdoa, mas ela educa. A graça educa. A graça nos coloca ali onde nós temos que estar. Amém? Obrigada, Jesus. Então, depois do capítulo de ontem, que foi o primeiro capítulo, o capítulo de ontem definiu quem deve liderar e corrigir o erro, né? Falou dos presbíteros e dos bispos. Paulo agora mostra como cada crente deve viver a verdade que crê. Viver a palavra, aquilo que nós lemos, que nós cremos. Então ele ensina como cada crente deve viver e ele fala sobre os falsos mestres. Enquanto isso, os falsos mestres, eles desonram a fé. Desonravam lá naquele tempo, que está escrito aqui, e desonram até hoje a fé, tá bom? Os verdadeiros discípulos deveriam tornar a doutrina atraente pelo modo de viver. É isso que ele traz para nós. Então diz assim, ó: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Então, quando ele diz assim, tu, porém, né? Mas você, Tito, ele fala, ele está trazendo um contraste com falsos mestres. Ele está apontando, mas você, Tito, ou seja, você sabe o que tem que ser feito. Você não deve fazer como os outros estão fazendo. Então, a sã doutrina não é só teórica, não é só saber. É ensino saudável que gera vida equilibrada, aquela vida de exemplo, aquela vida que quem te vê, vê o Evangelho. Quem olha para você, vê a imagem de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para Tito, né? Ele fala, ensine o tipo de verdade que produz caráter íntegro, caráter verdadeiro, posicionamento de vida. Então, qual que é o princípio que o apóstolo Paulo traz aqui? Que ele trouxe a Tito e que ele nos ensina até hoje. A doutrina correta. Qual é a doutrina correta? Comportamento saudável. Ter uma vida de santidade, se afastar do erro, da fofoca, da roda de conversa. A fé verdadeira sempre vai gerar uma ética verdadeira. Você não vai
concordar com algumas coisas. E você vai ser ousada e ter coragem de dizer não, eu não vou. Não, isso não é para mim. Obrigada. Não sou coerente com isso. E cada vez mais que você se posiciona, mais paz você sente. Porque você para de fazer as coisas para agradar os outros e começa a fazer coisas para agradar o teu Pai, o nosso Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida cristã. Então, quando ele traz aqui, ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Ele está falando dos homens mais velhos. Aqui Paulo prescreve o quê? Quando ele fala dos mais velhos, maturidade visível. É isso que ele traz aqui. Então, há 3 virtudes aqui que Paulo cita de autocontrole: temperantes, respeitáveis e sensatos, que ele diz aqui, moderados, sérios, prudentes. Aonde? Firmes na fé, no amor e na perseverança. Então, são 3 virtudes de autocontrole e 3 virtudes espirituais. Autocontrole, temperamento, respeito e sensatez. Virtudes espirituais: fé, amor e perseverança. Olha o 3 de novo. 3 virtudes de autocontrole e virtudes espirituais. Então, Paulo fala aqui que eles, os mais velhos, os mais maduros, visíveis, deveriam ser colunas de estabilidade moral e espiritual. Devem ser exemplos. Devem carregar a palavra em verdade para ser exemplos para os outros. Então, o envelhecer no evangelho não é apenas acumular anos, não, mas é aprofundar virtudes, deixar as virtudes criar raízes, crescer como uma árvore saudável que gera frutos para alimentar outras pessoas, para ser exemplo para outras pessoas. Versículo 3 diz assim: aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos e a ser prudentes, puras, boas, donas de casas e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aqui então ele já falou da mulher mais madura, da mulher mais velha, que ela deve ser um exemplo para as mais jovens. Ele traz já sobre as 2 mulheres. As mulheres idosas, semelhantemente, é isso que ele fala, devem ter comportamentos reverentes, que tenham decência. É isso que ele diz, que não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida, nem escravas do vinho, que sejam exemplos de fazer o bem. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, a mulher mais velha sendo exemplo, as que vêm observando desejam ser como aquela mulher. Imitadores, imitadoras, admira o estilo de vida, a conduta. Então, isso é literalmente um comportamento sacerdotal. Aquele que você vive, o que você crê, você vive o que você lê e estuda, que é a verdade na palavra aqui, nas escrituras. Então, o teu estilo de vida é a verdade. E isso faz o coração das mais jovens despertar o desejo de ser como você. Então, se você é tia e tem uma sobrinha e o seu estilo de vida é coerente com o que a palavra de Deus pede para que a gente seja, ela vai admirar você. E ela vai ver que tudo que você faz é certo e traz paz e gera amor, e ela vai querer ser como você, ou filha, e assim netos e todos que estão à nossa volta que sejam mais jovens que a gente. Então,
Isso é ter uma vida de comportamento do reino. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra é clara? Pede para que a mulher evite difamação, que evite vícios. É como se tornar professoras do bem. Nós devemos nos tornar professoras do bem. Exemplos. O nosso exemplo deve moldar as gerações mais novas. Eu não tenho nenhuma sobrinha e não tenho filha. São só meninos. E eu só tenho sobrinhos. Então, as jovens que se espelham na minha vida, na vida com Cristo que eu vivo, são as meninas da igreja, da comunidade, são as meninas daqui do condomínio, entende? É todo aquele que está à sua volta. Tem pessoas que te admiram e você nem sabe. Tem pessoas que te observam e você nem imagina. Você nem sabe que as pessoas te olham. E talvez nunca nem saberemos, mas as pessoas se admiram. As pessoas à nossa volta, elas estão observando tudo o que está acontecendo. É como a maturidade espiritual das mulheres mais velhas, elas devem sempre inspirar e não intimidar. Entende? Nós devemos inspirar e não intimidar as mais novas. É como se nós fôssemos e desejássemos ser mentoras do bem. É o que nós desejamos ser. Mentoras do bem. Levar o evangelho, levar o amor, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é verdade, irmã. Mas quando nós olhamos com os olhos de Cristo, essa geração, os nossos olhos, eles têm um amor de misericórdia. Que nós olhamos para algumas jovens e nós vemos o quanto elas são machucadas, feridas, que elas se sentem rejeitadas, elas se sentem abandonadas por pais que muitas vezes pensam só no trabalho e não conseguem viver a vida em família. E muitas vezes uma filha ou um filho, eles não querem coisas. Às vezes o pai fala, tô trabalhando para poder te dar as coisas. Ela não quer isso. Ela quer um abraço. Ela quer sentar na mesa e falar como foi difícil hoje no colégio. O que foi que ela passou de humilhação. Ou o medo que ela sentiu em uma situação nova. Entende? Falar o que sente. Hoje o espírito de comparação está consumindo a mente dos jovens. O espírito de comparação está destruindo a identidade dos jovens. E nós precisamos olhar para eles com amor. É verdade que tem muito jovem rebelde. Mas por que eles são rebeldes? Porque um dia eles foram uma criança abandonada, esquecida, comprada. O que é uma criança comprada? Ai, Tó, fica quieto. Vai, fica ali. Vai mexer no celular. Me deixa quieta. Quanto nós vemos isso até hoje? Famílias inteiras assentadas à mesa de um restaurante, não há som de voz. Todos estão iguais, na mesma posição, olhando a palma da mão para ver o celular. Então nós precisamos ser uma geração de mulheres maduras que com amor e aproveitando as oportunidades das portas que se abrem, de só sentar e conversar. Uma vez eu sentei com uma jovem e ela era muito dura, porque ela era muito machucada. Dura, rebelde.
E aí eu sentei do lado dela e perguntei assim: o que você gostaria que fizessem por você? E aí ela falou assim: eu só queria que tivessem paciência de me ouvir, só isso. Sério? Ela falou, brava. Eu só queria que as pessoas tivessem paciência de me ouvir. Essa é a chave. As pessoas até para ouvir muitas vezes quer que seja resumido. E às vezes a pessoa precisa falar. Aquela dor tem que sair, tem que ser falado, entende? Porque no falar a cura vem. O Espírito Santo vai trazendo aquilo que machuca para ser curado. Que nessa manhã nós possamos receber a graça de Deus, de sabermos como conduzir com amor essa nova geração da nossa igreja. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 4, quando fala que as mais velhas precisam ter um modelo para que as mais jovens aprendam com elas a amar o seu marido, amar os filhos, serem prudentes, puras, boas, donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Que nós, as mais velhas, nós temos um papel ativo, discipular os jovens, discipular as pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens. O foco é formar mulheres de caráter doméstico a serem fiéis ao seu esposo, mãe cuidadosa dos seus filhos, zelar por aquilo que o esposo consegue através das bênçãos do Senhor para trazer dentro de casa, cuidar das coisas que ela recebe das bênçãos do Senhor através do seu trabalho quando ela trabalha fora. E não só o caráter doméstico, mas também o caráter espiritual. Lembra? Ambos precisam estar em equilíbrio, ambos precisam andar junto. Então, cada virtude aqui reflete o autodomínio e o amor na prática. Autodomínio e amor na prática. Para quê? Por que Paulo se preocupa com isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. O testemunho da vida protege a reputação do Evangelho. Então, o teu testemunho de vida, a transformação que o Senhor fez na tua vida, ela mantém a reputação, a verdade, o direcionamento do Evangelho. A família é um campo de discipulado. A fé se torna convincente quando molda o lar. Nossa vida precisa ser um testemunho. Um testemunho. Quando eu falo a nossa vida precisa ser um testemunho, eu lembro de quantas coisas eu passei para chegar até aqui e quantas coisas eu ainda vou passar para chegar ainda mais aonde eu desejo estar. As pessoas olham só o que você é hoje, mas elas não querem saber o que você passou. As que não estão preparadas para viver ainda o Evangelho. Olha o versículo 6, o que diz. Aconselhem também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Olha o que ele fala, seja sincero e sério quando você estiver ensinando. Use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam os seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador.
pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes e que ninguém despreze você. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Veja que os jovens propensos à impulsividade precisam de moderação e equilíbrio, precisam de domínio próprio. Então aqui Paulo aconselha aconselha a Tito que ele também ensine os homens mais jovens a serem prudentes. Como? Aqui no versículo 7 diz: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta, seja sincero e sério. Nós somos exemplos. Nós devemos ser exemplos para os outros, assim como os homens. Todo homem que ouve dessa palavra, que tem estudado nesse ministério, né, que nós sabemos que muitos esposos e filhos têm acompanhado, têm estudado junto. Vocês também têm um papel muito importante de ter uma boa conduta de vida, para que os jovens vejam em vocês a firmeza da verdade do Evangelho, o amor de Cristo nas atitudes de vocês, em respeito, em amar as suas esposas, para quem é casado, honrar a igreja, falar da palavra na essência da verdade, sem distorção, sem mentira, sem ocultar nada. Amém? O princípio central é o autocontrole. É isso que Paulo traz aqui. Tudo começa pelo domínio de si. Por que o domínio de si? Porque quando nós dominamos as nossas vontades mundanas, nós não erramos. Nós temos domínio próprio. Olha só, eu terminei o jejum de 90 dias, né? A nossa família fechou o jejum de 90 dias. Mas o meu filho mais novo, o de 14 anos, não fechou. Ele falou para mim assim: mãe, o Espírito Santo me pediu mais 30 dias. E ele falou que vai doer muito. E tá doendo. Por que tá doendo? Porque agora ele vê que a gente come. Entende? Domínio. Obediência. O que ele está ensinando? Ser obediente. Que não é o corpo que manda. É o Espírito Santo que manda. É o nosso espírito ligado a Deus que manda, não é a nossa alma. A nossa alma carrega as vontades do pecado. A nossa alma carrega as vontades do mundo, que se a gente não cuidar, a gente cai no pecado. Então nós precisamos calar a alma para vivermos em espírito, porque Deus é espírito. E nós precisamos viver em espírito para que Ele fale com a gente. Porque se a gente viver na carne, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Não vamos conseguir ouvir o direcionamento do Espírito Santo. A maturidade espiritual, ela começa quando o jovem, desde cedo, aprende a dizer não. Não, não vou. Ainda eu olhei para ele e falei assim: você tem certeza? Porque não foi fácil. Ele falou: eu tenho. E tudo bem. Como mãe, foi a única pergunta que eu fiz: você tem certeza? Ele falou sim. E tá tudo bem, já pedi exames de sangue para ele. Para quê? Porque ele é muito magro.
E eu preciso acompanhar. Já pedi exames, nós vamos fazer. Então é isso, é o cuidado, é o exemplo. Por que ele tem esse posicionamento? Porque um dia eu e meu esposo demos esse posicionamento para ele. E ele vai dar outros. E glória a Deus por isso. Tito então deveria ser um modelo. Que você nunca se esqueça disso. Que você nunca se esqueça de cada um. De Timóteo, de Tito, do apóstolo Paulo, que em tudo você lembre os ensinamentos que nós estamos recebendo aqui todos os dias. O líder ensina mais pelo exemplo do que pela fala. Ontem eu estava conversando com uma pessoa dentro da nossa empresa que sempre está lá. E ele falou assim para mim assim. Ele falou assim: você acha, Kelly? Meu filho tem 5 anos e ele fica assim para mim assim, vai ficar nesse celular? Que hora que você vai sair desse celular para vir aqui brincar comigo? Aí ele falou, ele me deu uma esses final de semana. Ou seja, eu como pai não deixo ele mexer no celular, mas eu tô ficando no celular de tal maneira que ele tá me cobrando. Então vejam que o nosso exemplo vale mais do que o que a gente fala. Porque ele diz que ele se sentiu envergonhado. Por que ele se sentiu envergonhado? Porque ele estava falando e não estava fazendo. Entende? E é isso que a palavra está dizendo. O nosso exemplo vale muito mais do que o que a gente fala. Se alguém da sua casa, se uma criança, se um jovem vê você lendo e estudando a palavra, você é exemplo. Agora, se você falar, você tem que estudar a Bíblia, e ele nunca vê você fazendo, ele vai falar, ela manda eu fazer, mas não faz, eu vou fazer para quê? Entende? É isso aqui que Paulo está falando para nós. É essa visão. Integridade na doutrina, verdade, pureza nas palavras. Sabe o que isso faz para nós? Escudo. Isso faz escudo para nós contra as acusações. A pessoa não tem o que te apontar. Ela te olha e não tem. Ela vai falar, mas eu vou falar o que dela? Ela vive a palavra. Ela vive a verdade. E quem fala mal é porque não sabe da verdade. Não conhece a palavra. Então a autoridade espiritual, ela vem da coerência do que nós vivemos, tá bom? Vidas consistentes envergonham as críticas. Obrigada, Jesus. O versículo 9 diz aqui que os escravos obedeçam os seus donos e os agradem em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos, e pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Por quê que o apóstolo Paulo escreveu isso? Porque Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. E essa graça faz o que com cada um de nós? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. Que mais que a graça nos ensina? Nos ensina a viver neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. É sobre isso. Enquanto ficamos esperando o quê? Vivendo na graça. O dia da volta do nosso Senhor Jesus. Está escrito aqui. A explicação é a própria leitura da palavra de Deus. Obrigada, Jesus. Jesus se entregou naquela cruz por nós. E nós não podemos nos esquecer disso. A graça manifestada em nós é a base de toda a nossa vida cristã, de toda a verdade de uma vida cristã. A graça, ela é universal em alcance. O que é isso? Ela é para todos. A graça alcança todos. Ela é universal. Ela alcança todos aqueles que amam a Jesus e crê. Todos aqueles que têm a sua fé. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. A graça, ela tem um alcance e transforma.
A graça, ela tem um alcance transformador em poder. Paulo mostra que a graça, ela não apenas perdoa, mas ela educa, ela te posiciona, ela te fortalece, ela traz vida naquilo que estava morto. O Evangelho é poder que redime e reforma o ser humano. O Evangelho transforma vidas. É isso que o Evangelho faz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Quando fala da esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe o que isso faz? Dá todo sentido à nossa santidade de hoje, a santidade que nós estamos buscando. Quando nós olhamos para a esperança do retorno de Cristo, isso nos fortalece, isso nos traz a alegria, a paz, o amor que gera. Em nome de Jesus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Cristo se entregou. O versículo 14 diz isso. Cristo se entregou em sacrifício vivo por nós, por amor a nós, para redimir-nos, nos libertar do pecado. Nunca se esqueça disso. E purificar um povo exclusivo, apaixonado por Ele, apaixonado por boas obras. Seja apaixonada por Jesus, por tudo que Ele faz. Meu Deus, o que foi essa oração da madrugada? Meu Deus, o que foi essa oração da madrugada? Eu vou começar a colocar o link da oração da madrugada. Começou essa madrugada. Vai ser um tempo de libertação. Obrigada, Espírito Santo, para quebrar todo jugo desigual, aquilo que você busca viver na presença do Senhor. Eu vou colocar agora, assim que acabar, eu vou fazer isso. Vou colocar o que foi dessa madrugada, porque fica um pouquinho de tempo ainda salvo, depois apaga. E aí, se você pode, entra nessa oração. Para tudo, coloca um fone se você está num ambiente de mais movimento, ou se você pode ficar quietinha, receba a oração. E aí, durante todas essas madrugadas, eu vou colocar o link no ministério. Entre nessa guerra pela libertação, para quebrar todo o jugo em todas as áreas. Área da sua vida pessoal, familiar, financeira, sexual, tudo. Foi poderoso essa madrugada, meu Deus. Em nome de Jesus, não parem, não é hora de parar. Não é hora da gente parar, não é hora de desistir. Não tá fácil. Virá tempos mais difíceis e nós precisamos estar preparados. E nós já sabemos disso, tá bom? A palavra de Deus nos fala disso o tempo todo. Nós precisamos estar fortalecidas cada dia mais, em nome de Jesus. A graça redime o nosso passado, nos libertou de todos os pecados, purifica o presente, que é o que nós vivemos hoje, e produz obras para o nosso futuro. Amém? Em nome de Jesus, entenda isso. A graça redime o nosso passado, purifica o nosso presente e produz boas obras para o nosso futuro. É isso que a graça faz na sua vida e na vida de todo aquele que ama Jesus Cristo e crê nele. Em nome de Jesus. E o versículo 15 termina como? Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze você. E que ninguém despreze você. Ele diz. Tito deveria fazer o que então? Por instrução do apóstolo Paulo. Ensinar, animar e corrigir. Como? Com autoridade espiritual. E não com arrogância, mas com convicção divina. É isso que o apóstolo Paulo dá para ele, de direção. Que ninguém te despreze. Está escrito.
que ninguém te despreze. Ou seja, mantenha firmeza, mesmo que você seja jovem, mantenha firmeza. A verdade deve ser proclamada. Como, minhas irmãs e meus irmãos, que nós devemos levar a verdade com humildade, com coragem. Nós devemos levar o Evangelho em verdade, com humildade e com coragem. Em nome de Jesus. Amém? Um servo de Deus, ele deve sempre falar com voz profética e um coração pastoral. O que é um coração pastoral? Firme, cheio de graça. Um coração firme. Entendam que por maior que a nossa dificuldade, Satanás, ele é um perdedor. Ele é um perdedor. Só que nós sabemos que por causa da perdição do mundo, por causa da cegueira espiritual de muitos, Deus permite que ele prove algumas pessoas, e essas pessoas caem porque estão longe de Deus, porque continuam negando a Deus. E aí o povo se corrompe e Deus fica só olhando. E nós sabemos que o Evangelho não é para todos, mas nós precisamos levar ao máximo de pessoas que desejarem viver o Evangelho. Amém? A salvação é individual. E nós não podemos parar. Em nome de Jesus, não pare. Não pare. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O que esse capítulo nos ensinou hoje? A doutrina verdadeira na tua vida, na nossa vida, se prova dia a dia. É na vida diária, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas palavras, na nossa atitude. Né? Se eu falo assim, ó, não faz isso não, isso é feio. Aí a pessoa vai pensar o quê? É verdade, ela não faz, né? É feio mesmo. Agora, se você faz, ela vai falar, ai, que autoridade você tem para falar isso? Você faz? Ai, que feio, né? Misericórdia. Seja você o exemplo, tá bom? Se você crê no que é certo e vive no errado, tá desonrando a palavra. Faz isso não, tá? Se você crê no que é certo, viva o que é certo para que você dê honra ao Evangelho. Em nome de Jesus. E nós vimos que a graça educa. A graça não é só para perdoar. Deus não apenas te salva do inferno, não é isso. Mas Ele te ensina a viver no mundo. É isso que o nosso Pai faz. A graça é um treinador espiritual, não um cobertor do pecado. A graça não deve ser vista como uma liberação para o pecado. Não, não é. Ai, vou lhe pecar, depois eu peço perdão. Não, isso é iniquidade. Não faça isso, tá bom? As mulheres mais velhas, então, devem ensinar as mais jovens, os homens maduros devem ser modelos para os mais novos, e a igreja saudável é o quê? É uma família pedagógica da palavra do Evangelho. Uma igreja saudável é uma grande família que prega o Evangelho na sua essência da verdade. Amém? Em nome de Jesus. Capítulo 2 de Tito, traz para nós, no versículo 9 e 10, sobre a ética no trabalho. Mostra que a ética no trabalho é o nosso testemunho, é um testemunho poderoso. Trabalhar com lealdade e excelência revela a verdade do Evangelho, traz honra,
e Deus se agrada. Por isso que nós lemos, e eu não me canso de dizer, faça tudo com excelência. Você trabalha fazendo alimento, produza o alimento com excelência e amor. É para Deus. Você está alimentando pessoas. Você trabalha com a arte, dê o melhor que você puder. Você trabalha com a parte de estética, cabelo, unha, maquiagem, dê o seu melhor. Você trabalha com vendas, venda o melhor. Fale a verdade sobre o teu produto. Venda pelas características de benefícios que aquilo vai trazer para a vida das outras pessoas. Tenha uma vida de verdade. Honre tudo que você faz. Você cuida da sua casa. Esse é o seu trabalho. Cuide tudo com amor, com excelência, sem reclamar. Se a lavanderia está cheia de roupa, agradeça. É porque você tem família. Porque se fosse só você, seria só suas roupas. Entende? Não pare de reclamar. Agradeça mais. Obrigada, Jesus. Nós temos que estar preparada para a volta de Jesus, e é isso que nós estamos fazendo dia após dia. Buscando uma vida de santidade, porque a santidade nasce da esperança e não do medo. O medo não vem de Deus, então se o medo está te parando, repreende. Satanás já é um perdedor. Está lá em Apocalipse 20:10. Ele é um perdedor. Ele já perdeu. O livro que eu estou lendo, que eu falei para vocês que eu leria, eu já até comecei a ler outro. Fala sobre anjos e demônios. Fala muito sobre isso. Fala muito, ensina muito, de uma maneira muito prática, tudo na palavra, tudo citado, versículo por versículo. Não tem como falar que é uma imaginação. Não, não é, tá na palavra. Isso foi inventado. Não, não foi, tá na palavra. Então nós precisamos viver a palavra. O medo não faz parte das coisas de Deus. Então se você sente medo por alguma coisa, rejeita, repreenda, em nome de Jesus. Tá bom? Não deixe o medo te paralisar. O medo é o maior ladrão dos seus sonhos. O medo rouba tudo o que você sonha, se você alimentar ele. Se você der alimento ao medo, ele te paralisa de tal forma que vai chegar um tempo que você não vai nem sair da sua casa. Então não deixa isso acontecer não, tá bom? Em nome de Jesus. E tenha zelo pelas boas obras, porque as boas obras é o fruto da graça na tua vida. As boas obras, elas não salvam, tá bom? É verdade. Mas elas provam que nós fomos salvos. Tá aí a diferença. A graça genuína produz fome de servir. Então, quando nós temos o amor de Cristo em nós, nós desejamos servir por amor. Puramente por amor. Porque nós queremos ser úteis. Queremos ser vasos. Queremos ser instrumentos. Queremos ser a alegria de Deus. Fazer como os discípulos, como os apóstolos, levar o evangelho, ajudar as pessoas a encontrar o caminho que leva até o Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Não é? É sobre isso. Nós devemos falar, exortar, corrigir com amor sempre, sem medo. Sem medo. Por que você teria medo? Não tenha medo. Quando o Espírito Santo fala, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor já me deu cada palavra para não ter medo. Meu Deus. Meu Deus. Uma delas foi o meu esposo quando fez o jejum pela primeira vez. 3 dias de jejum. Ele falou assim para mim: eu vou fazer um jejum de 3 dias só na água. Primeira vez que ele fez. A única coisa que me preocupa é que eu tenho que tomar medicamento todos os dias. E não são poucos, são muitos.
por conta de uma doença coronária que ele tem, uma enfermidade. E aí eu disse assim para ele assim, na hora foi muito forte. Se eu tivesse no seu lugar, eu oraria incansavelmente, crendo que as mãos do meu Pai estaria em todo o meu sistema do estômago a me proteger, porque só Ele tem esse poder. E assim foi. Entende o que Deus faz? Te tira o medo que você faça um sacrifício? E ali ele foi. Não tem como esquecer, porque ficou uma marca aqui em casa daquele primeiro jejum dele. No segundo dia, ele não falou, mas era visível. Eu já sabia sobre jejum, eu já fazia jejum. O segundo dia é o dia mais difícil. E aí do terceiro para frente fica tudo mais fácil. E no segundo dia é difícil por quê? Porque o corpo quer comer. O corpo quer comer de qualquer jeito. E aí a mente começa a fazer uma força sobrenatural para ter concentração e foco. E eu percebia que ele estava completamente desfocado no segundo dia, mas ele estava se esforçando. Ou seja, o medo foi pisado, entende? Pisou no medo, pisou na cabeça do diabo. Não vou deixar o medo tirar de mim aquilo que o Espírito Santo me pediu. E então, no segundo dia, ele chegou do trabalho, e trabalhando, tá? Não ficou 3 dias só na água dentro de casa, não, foi trabalhar. E o pior não, o melhor, ele fala o dia inteiro. Ele é instrutor, então ele fala. Falar cansa, né? Falar traz canseira. E aí ele chegou em casa aquele dia, e aí ele não teve um reflexo de ver que a motinha estava na garagem, eu não sei o que aconteceu. E aí do jeito que ele entrou e empurrou a motinha e ela caiu na parede. E aí fez uma marca na parede. Aí eu falo para ele, tá tudo bem, essa é a marca do teu jejum na nossa casa. Não tem como falar que não houve. Aí ele falou, poxa, eu não vi mesmo a moto. Eu falei, eu sei que você não viu. Porque os meus primeiros também foi assim. Mas o que Deus faz? Minhas irmãs, o que Deus faz? Ontem eu estava organizando algumas coisas aqui em casa e eu vi que o Senhor, Ele fala com muitas de nós, muito mesmo antes de conhecermos Ele no profundo. Porque o meu primeiro jejum foi em 2021. Não, minto. Em fevereiro de 2022. Em 2021 eu estava começando a ouvir da palavra. Foi quando o Senhor, ainda ontem eu estava lembrando, foi quando Ele disse assim, ó, vou te ensinar, minha filha, o que eu quero de você. E ali Ele começou a me apertar, me rasgar, me forjar com força. E eu não me esqueço até hoje, eu me via em espírito como uma criança, sabe quando a criança fica de castigo no cantinho da parede? Que ela senta no chão, aí ela dobra os joelhos e põe a mão assim nos joelhos? Essa é a imagem que eu me vi durante os 4 meses que eu fiquei de castigo mesmo, que o Senhor me colocou ali para pensar. Que aí foi no começo de 2022, quando eu fiz o jejum pela primeira vez. Sem instrução nenhuma, nem sabia. Eu só sabia que falavam que era bom, mas eu não tinha ideia do que ia acontecer. E eu só queria o quê? Paz. Eu só queria paz. Eu não queria mais nada. Eu só queria paz. E eu pedi assim para o Senhor, eu vou trazer esse testemunho um dia, eu vou pedir autorização para o Espírito Santo, que toda mentira caia por terra. E eu tô pronta para pagar só o que for verdade. O que for verdade, eu tô pronta. Mas o que for mentira, se é o que o Senhor fala que eu tô ouvindo, então tudo que é mentira não vai permanecer. E ali foi.
mentira, uma por uma foi caindo. E ali eu fiz 5 dias de jejum só na água. Você imagina uma pessoa que nunca tinha feito jejum? 5 dias só na água. Sexta-feira teria uma audiência. E na segunda-feira eu falei, eu não como nada até acabar. O Senhor fala que é bom, que te aproxima, o Senhor traz paz, então eu só quero paz nessa hora. Só paz. Mais nada, só paz. Não quero mais nada. E ali Deus me provou. Ele me trouxe. Glória a Deus por isso. E depois eu aprendi tanto e que estou aprendendo até hoje. E quero ensinar a vocês em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Há um tempo novo que o Senhor precisa de nós para servir o reino dele em espírito e em verdade. Amém? Que você esteja disposta e disponível a viver a verdade da palavra na sua essência máxima em nome de Jesus. Entenda que o manual da graça sobre a nossa vida é a prática. Nós temos que praticar, tá bom? Em nome de Jesus. O Evangelho ele se torna vida em nós e a graça se torna o nosso comportamento, o nosso estilo de vida. As duas caminham juntos. A verdade do Evangelho e a graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Paulo mostra que o Evangelho verdadeiro, ele é capaz de reformar a sociedade. Sim, ele transforma a sociedade. Por quê? Porque transforma cada pessoa, transforma cada indivíduo. Assim como está escrito no versículo 11 e 12. A graça de Deus se manifestou e fez o quê? Ensinando-nos a renunciar à impiedade e viver de maneira sensata, justa e piedosamente nesse mundo. Esse que eu li agora é uma outra tradução. Essa tradução da NTLH, ela traz mais fácil as palavras quando diz: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina, nunca se esqueça disso, a abandonar a descrença, as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto esperamos a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Deus abençoe o nosso dia. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós glorificamos o teu nome, te damos toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, toda oração que sair da nossa boca é ao Senhor e a Jesus Cristo, nosso único Salvador. Jesus, nós te amamos. Nós precisamos do Senhor em tudo na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar na nossa vida, seu lugar de honra, a nos direcionar, a nos posicionar, a nos trazer toda a força que nós precisamos, a nos trazer a paz em situações de decisões, em dias desafiadores que nós temos enfrentados. Vem, Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, que o nosso coração e a nossa mente estejam cada dia mais alinhados aos propósitos de Deus. Que as nossas mãos sejam abençoadas pelo Senhor. Abençoa, Pai, as mãos de cada um de nós. Que as nossas mãos sejam mãos abençoadoras, mãos que oram, mãos que produzem o bom trabalho, mãos que produzem o alimento, mãos que curam através da oração. Abençoa, Pai, as nossas mãos. Sela, Senhor, a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Nós carregamos o selo de propriedade do Senhor. Nós temos o selo do Senhor em nós. Somos propriedades do Senhor, meu Deus. Usa-nos,
Capacita-nos, Senhor. Alinha-nos aos seus propósitos todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua presença é tudo que nós precisamos. É suficiente na nossa vida. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida e declaro que tudo vem do Senhor, que é o Senhor quem traz e tem toda a liberdade de agir todos os dias nas manhãs do nosso dia, nos trazendo a verdade, a revelação da palavra. Obrigada, meu Deus, porque nós temos a visão que nos permite ler e ver toda a criação do Senhor. Obrigada pelos nossos ouvidos, que nós podemos ouvir a palavra do Senhor através da leitura, através de pregações. Obrigada, Senhor, pelo poderio de voz que o Senhor nos concede, que através da nossa voz, na autoridade do nome de Jesus, nós liberamos cura, nós expulsamos demônios, nós fazemos a oração ao Senhor de gratidão, de graças, de petição, de clamor. Obrigada, meu Deus, que a nossa voz seja usada para abençoar a vida das pessoas, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a bênção para esse dia. Que o grande amor do Senhor esteja sobre cada um de nós e que a tua graça salvadora venha para nos fortalecer, nos direcionar em tudo aquilo que nós precisarmos fazer. Consagramos ao Senhor os nossos negócios. Abençoa, Senhor, as finanças da nossa família. Faz de nós financiadores da tua obra, financiadoras do teu reino, Pai. Enche os nossos celeiros, Senhor, para que nós possamos ajudar na construção, na expansão do teu reino. É isso que nós pedimos ao Senhor. É isso, meu Deus, que eu te apresento nessa manhã, sobre cada um de nós. Em concordância, nós estamos orando no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, por essa hora, pela tua presença e pelo teu amor. Amém. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia glorioso. Que você seja muito usado pelo Espírito Santo em tudo que você fizer. Amém? Em nome de Jesus. Hoje eu vou orar pela saúde das mulheres. Ontem, no final do dia, o Espírito Santo me colocou para orar pela saúde das mulheres, pela nossa saúde, para que a nossa saúde se mantenha estabelecida, protegida, selada pelo sangue do Cordeiro, pelas mãos do nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vou pôr a caneta aqui, para me atrapalhar. Fechar, para mim não esquecer. Eu vou colocar agora, quer dizer, primeiro eu tenho que postar esse aqui, senão eu perco. Então eu vou postar esse aqui, vou colocar a oração da madrugada nos stores, vocês entram e já ouçam. E aí em seguida eu vou... Gente, esqueci. Vou colocar a oração da madrugada. Eu tava falando que eu ia orar pela nossa saúde, né? Eu vou orar pela nossa saúde hoje. Eu vou pedir confirmação do horário, tá bom? Provavelmente, e como sempre, vai ser em alguma janela de oração, onde nós glorificamos o nome do Senhor Jesus, tá bom? Das 9 horas não vai ser, tá? Então vai ser a partir das 15 horas, porque uma hora eu tenho a minha janela. Então vai ser ou às 15, ou às 18, ou às 21 horas, tá bom? Eu vou colocar no grupo e também nos stories do Instagram, tá bom? Sim, eu quero, Marley. Faz esse favor para mim.
Vamos orar na janela das 15? Às 15 horas é um horário tão poderoso sobre a nossa vida. Vamos orar? Horário que o nosso Senhor Jesus estava crucificado e veio à morte. Vamos orar às 15 horas pela nossa saúde, pela saúde das mulheres, em nome de Jesus. Base firme da casa, da família, do ministério do lar. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Deus abençoe vocês, abençoe os seus negócios, o seu trabalho, que seja produtivo em tudo que você fizer, em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, até amanhã para quem vem no ministério para ser evangelizado e até às 15 horas no horário então que nós vamos orar pela saúde das mulheres, tá? Tchau, Deus te abençoe, em nome de Jesus.